Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Primeira Fila. Eu sou o Kevin Nicolas e estou de volta! Eu voltei! Se vocês perceberam, não teve o vídeo da última quinta-feira, que seria dos efeitos Mandela da Fórmula 1, né? Pois eu estava dodói, assim, gripado mesmo, assim, dor de garganta. Isso aí desde quarta, cara. Na quarta-feira comecei a sentir uma dor de garganta, acordei no dia seguinte, na quinta-feira. Tava horrível, não tinha voz, acabou a voz, enfim, tava doendo pra caramba. Sexta-feira, a mesma coisa e hoje, ainda bem, melhorei. Não tô 100%, mas melhorei ao ponto de gravar o vídeo aqui. Na real, melhorei bastante, cara. Assim, ontem tava bem ruizão, tá? Ontem tava bem ruizão, hoje já tá zero bala, vamos lá, né? Vamos, partiu. Inclusive, fica aqui o recado, tá? Sempre que, assim, um vídeo atrasar ou ele não for lançado num dia, olhem a aba comunidade, porque sempre vai ter o comunicado lá. Pode ter atrasado um pouquinho, sempre vai ter um comunicado na aba comunidade explicando do porquê que ele foi atrasado ou se foi adiado, enfim, sempre vai ter, ok? Então sempre fique de olho que lá sempre tem comunicados, enfim, informações, tudo do tipo. Mas enfim, volta hoje será do GP de Singapura de 2011, já que é o fim de semana do GP de Singapura, minha pista favorita, olha só. Falaremos de uma vitória de Vettel em 2011 numa corrida que não é lá grande coisa, mas falaremos hoje. Então sem mais enrolações, vocês já sabem, bora para o vídeo. Antes de tudo, vamos relembrar como estava a temporada de 2011. Que assim, gente, o campeonato não estava muito legal, não. Chato! Era uma temporada de novidades, com a volta da Pirelli, aqueles pneus farofa lá, a chegada do DRS, o retorno do KERS, e tivemos algumas boas corridas, como o subestimado GP da China, o GP de Mônaco, que foi bonzinho, tivemos o histórico GP do Canadá, os GPs da Alemanha e da Hungria também foram bons, porém o campeonato, gente... O campeonato tava complicado. O GP de Singapura que falaremos hoje foi a 14ª etapa do campeonato. Antes disso, passaram 13. Onde apenas no GP de Singapura, Sebastian Vettel não foi top 2. No resto, foram 8 vitórias com 4 segundos lugares. Uma temporada histórica. Fora que a Red Bull não tinha saído da pole position até ali no ano. Sendo 10 dessas poles de Sebastian Vettel. Um absurdo. Ninguém segura o monstro! Um 2011 completamente dominante após o 2010 decidido na última corrida. E a briga real era pelo vice, entre Button, Webber e Alonso. Enquanto o Vettel era só questão de tempo para garantir o campeonato, né? Inclusive poderia ser em Singapura, tá? Onde a classificação antes do GP de Singapura estava assim. Sebastian Vettel, obviamente, era o líder com incríveis 112 pontos de vantagem para Fernando Alonso. Olha isso. Já ganhou! Já ganhou! E sim, o Alonso era o segundo colocado no momento. São 150 pontos em jogo a partir de agora, onde após o GP de Singapura serão 125 pontos em jogo. Ou seja, para o Vettel ser campeão em Singapura, ele precisaria fazer 13 pontos a mais que o Alonso e 8 pontos a mais que Button e Webber. Ou seja, de certa forma era possível sim. Aí vamos para o quê? Para o treino classificatório. E o Q1 nessa época era aquela coisa, zero surpresas. Todas as nanicas ficaram fora e a batalha pela última vaga ficava entre as Lotus pretas, né? Porque tinha a Lotus verde e a Lotus preta nesse ano, né? A preta era a Lotus Renault. A verde era Lotus Malaya, Team Lotus. E era preta, tá? Era Lotus preta, a Renault. Beleza? Não entendi nada! Onde Bruno Senna, no apagar das luzes, tirou o Vitaly Petrov, que foi eliminado no Q1. De pódio na primeira corrida para eliminado no Q1. Que fase do Vitaly Petrov. Os caras botaram Ludacris no box da Lotus Verde. Em que situação, gente? Aí vamos para o Q2, onde teríamos uma vítima da Singapore Slim, que era aquela chicane tripla esquisita lá de Singapura até 2012. Que assim... eu gostava dessa chicane. Tá louco? E essa vítima foi Kamui Kobayashi. O Kobayashi não, rapaziada. Ele voou sobre a segunda zebra, perdeu o controle e pimba, encheu o muro. Resultado, bandeira vermelha. No fim, tudo bem previsível. Ficaram fora as duas Saubers, as duas Toro Rossos, as duas Williams e o Bruno Senna. Aí é a hora do Q3. E bicho, o Hamilton e o Thiago com Massa. Os caras quase se tretando ali, se brigando na volta lenta antes de abrir a volta rápida. Que situação. Mas bem, tudo foi previsível. O Vettel fez uma voltaça com 5 minutos para o fim, 1:44.3, e depois ele ficou só nos boxes aguardando. Todo mundo tentou, o Webber foi o mais próximo a 4 décimos de distância ainda, e assim Sebastian Vettel era pole position em Singapura, a 11ª pole dele em 2011. Ele com seu capacete brilhante e colorido largaria da posição
posição de honra. O grid de largada ficou assim: Vettel e Webber na primeira fila, depois Button e Hamilton na segunda, Alonso e Massa na terceira, Rosberg e Schumacher na quarta e Sutil de Resta na quinta. Que curioso, cada fila no top 10 tinha uma equipe específica do grid. Que bonitinho. Aí iríamos para a corrida em Singapura, domingo, onde se terminasse com aquelas posições do grid de largada, Vettel precisaria de apenas um ponto para ser campeão em Suzuka. Então tudo pronto, as ciclos já merecem apagar e começava o GP de Singapura, onde adivinha que largou mal? Adivinha? Quero que vocês deem o chute. Vamos lá, pergunta no milhão. Quem que largou mal no GP de Singapura de 2011? Alternativa A, Mark Webber. Alternativa B, o australiano da Red Bull. Alternativa C, o empresário do Oscar Piastri. Ou alternativa D, o piloto favorito de Reginaldo Leme. Vamos lá. Sim, ele caiu de segundo para quarto na curva 1 e quase que ele perde mais posições. É inacreditável. Mas Vettel largou bem, seguido de Button e Alonso. Enquanto o Galvão chamava o Nico Rosberg de Keke Rosberg. O Felipe Massa conquista a quinta posição, passa o Keke Rosberg, que é o sexto, o sétimo. O louco é que não foi a primeira vez que ele fez essa confusão no ano. O motor fumando muito é o do Keke Rosberg. Do Nico Rosberg, o filho do Keke. E o Ricardo, coitado, tinha perdido a asa dianteira de sua HRT. Hamilton, então, que tinha largado muito mal de quarto para oitavo, não foi só o Mark Webber, hein? Tentava ganhar posições. Na volta 4, ele passou o Schumacher com um DRS. E na volta 5, foi a vez de fazer o mesmo com o Rosberg, o inglês já era o sexto. E na frente, mais brigas. Volta 10 e o Webber foi para cima do Alonso, sem DRS. O espanhol se defendeu, mas o australiano deu o X e passou pelo outra Ferrari já sem pneu. Tanto que na mesma volta, ele vai para os boxes. O Glock abandonava após bater no túnel, boa Glock, e na volta 11, Hamilton e Massa pararam juntos nos boxes, onde o Massa voltou ainda na frente, mas coladinhos, enquanto o Galvão e o Regi ficaram espantados com um bom pit stop da Ferrari. Olha o tempo do pit stop, nossa, é isso? 2:09. Será que é isso? E não conseguiu voltar na frente do Alonso. E no retorno, Hamilton foi ultrapassar o Massa e no fim furou o pneu do brasileiro. Olha aí. Tinha que ser o Chaves! De novo esses dois se tocando. Cara, o Hamilton 2011 é só terapia. Eles já tinham se estranhado em Mônaco, se estranharam na Inglaterra e agora se estranham de novo em Singapura. E é isso, o Hamilton com a asa danificada e o Massa com o pneu furado. Que beleza. Hamilton que foi rapidamente punido com o drive-thru. Boa, Hamilton. Baita 2011, hein? Enquanto isso, a galera ia parando, como Vettel e Button. E o Mark Webber que perdeu posição para o Alonso, inclusive. Nisso, a corrida ficava morna, as diferenças eram grandes. Tinha mais o Alonso e o Webber abrindo o caminho sobre a galera que não tinha parado. Algumas brigas boas no meio do pelotão. E o Massa que caiu para 17º e o Hamilton que caiu para 19º escalavam. Até chegar na volta 24, onde Massa errou na curva 5 e o Hamilton foi lá e passou. Aí já era. Nisso começaram as segundas paradas, onde Alonso abria a janela para os líderes. E na briga pela 7ª posição, se liga nessa sequência de acontecimentos. Senta que lá vem a história. Primeiro, o Rosberg passou o Sérgio Pérez. Depois, ele pisou no macarrãozinho, acabou dando aquela espalhada e o Pérez o repassou. Aí o Rosberg de imediato deu um mergulhaço na curva 1, tocou no Pérez e passou. Nisso veio o Schumacher que tenta fazer ultrapassagem, mas ele voa sobre o mexicano, bate e era fim de prova para ele. Cara, tudo isso em 2 voltas. Que loucura! Insanidade total! Vale lembrar, Michael Schumacher que tem 2 abandonos em 3 corridas em Singapura e nunca pontuou. Inclusive bateu em todas. E adivinha? Safety car na pista, Singapura não falha. Aí foi para os boxes Webber, o Vettel e todo mundo que não tinha parado ainda. Quem se lascou foi o Alonso, que perdeu toda a vantagem que tinha na relargada, o Webber estaria colado nele. E foi isso que aconteceu na volta 33. Relargada com o retardatário na frente de geral, cara, uma zona. Só bagunça. E justamente na volta 34, o Webber mergulha e passa na Singapore Sling, baita manobra. E lá vinha Hamilton, volta 37, e mesmo com a Lotus Verde atrapalhando, ele mergulhou e passou o Sutil, o P7 para o inglês. A próxima vítima foi o Rosberg, onde o inglês ganhou a P6 na base do DRS. E para fechar, Paul de Resta do mesmo jeito na volta de número 39. Kobayashi era punido por desrespeitar bandeiras azuis, que situação, hein? Mas a corrida tava bem morninha, nada demais, sabe? Na real, nem sei porque eu escolhi ela, achava que era melhor, sabe? Talvez a Race Edit dela me deu impressões falsas, porque ela era foda. Por que tu
Tudo sendo Macarena. Mas enfim, corrida prosseguia e chegávamos na última janela de paradas. Marco Webber abria ela na volta 47, onde passou na pista Lewis Hamilton sem dificuldades. Tanto Jenson Button quanto Lewis Hamilton pararam na volta 48. E por fim, Sebastian Vettel e depois Fernando Alonso na volta 49. Mas o único que teve realmente trabalho foi o Hamilton, que passou a mesma galera que ele tinha passado antes. Primeiro foi o Pérez, depois foi o Adrian Sutil, passou o Nico Rosberg novamente e, para finalizar, recuperou a P5 do pole de resta. Fácil. E Arnold Trulli abandonou a prova, mas isso não muda nada, enquanto uma galera que arriscou não parar mais se dava mal, como por exemplo o Rubinho. E a prova chegava perto do limite das 2 horas, mas o risco não era grande de passar isso. Enquanto Jenson Button ia tirando diferença do Sebastian Vettel, a diferença que chegou a ser de 11 segundos já caiu para 13, olha. Será? Até que Jaime Alguersuari bate ele no túnelzinho e era bandeira amarela no local. Porém, nada de safety car. Arregou. E assim, Sebastian Vettel abria a última volta em Marina Bay, enquanto o Massi ia lá e passava o Sérgio Pérez para ser o nono. Lá vem Felipe. Mas tudo de bola na frente, Button não chegou e Sebastian Vettel venceu seu primeiro GP de Singapura. Com 1 hora e 59 minutos, no limite ele vence e fica a 1 ponto no bi. O segundo foi Jenson Button e Marco Webber fechava o pódio em Marina Bay. Vai deixando o carro com seu capacete super fashion. Enfim, Vettel a isso aqui do bicampeonato com a sua 9ª vitória na temporada. A classificação final ficou assim: Vettel, Button e Webber no pódio, depois Alonso, Hamilton que se recuperou, de resto Rosberg, Sutil, Massa e Pérez fechando o top 10. Abandonaram Alguersuari, Trulli, Schumacher e Glock, só esses. Depois da corrida, porém, teve treta, meus amigos. Eita! Lewis Hamilton estava dando entrevista na zona mista quando isso aconteceu. Era um clima gostoso entre Hamilton e Massa que ainda se encontrariam mais. Como no GP do Japão, corrida seguinte, e no GP da Índia com outro toque entre eles. Que guerrinha marcante entre Massa e Hamilton na pior temporada da vida do inglês. E a classificação do campeonato estava assim: 1 ponto, apenas 1 ponto bastava para Sebastian Vettel ser campeão mundial sobre Jenson Button. Ou seja, gente, aqui acabou, né? Questão de tempo. E bem, isso aconteceu na corrida seguinte, em Suzuka, onde Vettel foi somente o terceiro, resultado atípico. Button venceu com Alonso em segundo. Porém, o alemão conquistou o bicampeonato mundial, coisa que ele também faria em 2012 e 2013. Essa primeira decidida na última corrida em Interlagos, uma baita prova, e a última com recorde de antecedência na Índia. E sobre Singapura, essa foi a primeira de 5 vitórias dele lá, o maior vencedor da história de Singapura. As outras vieram em 2012, 2013, 2015 e 2019. E esse foi o GP de Singapura de 2011. Tá aí, gente, se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal, ative as notificações, clique no gostei e espalhe esse vídeo com a galera que ajuda demais. Na descrição tá o nosso Discord, Instagram, Primeira Fila F1 e também o meu Twitter, que é Vinícolas PF1. Aqui estão os membros, se quiser virar um, seja membro aqui embaixo, tem o botãozinho de seja membro aqui embaixo. Se quiser virar show, se não quiser, beleza, tá? Então, assim, tá show, agradeço muito a todo mundo aqui que contribui de forma voluntária. Voluntária não, porque, enfim, né, enfim, o membro não é grátis, mas enfim, assim, pra quem contribui aí de coração, porque é algo que eu não peço. Se você não quiser, cara, fique tranquilo, não tire seu dinheiro pra isso, tá ok? Sugestões, comentários, e é isso, muito obrigado a quem assistiu o vídeo até aqui, Palanco BR comentário fixado, e falou!